Bom dia, crianças! Então, nós voltamos agora com a correção dos exercícios, tá bom? Vamos começar. Primeiro exercício. Qual é a função do texto sobre reciclagem? Primeira opção. Informar as pessoas sobre as possibilidades de reciclagem. B. Informar que a reciclagem não é a melhor forma de lidar com o lixo. C. Divulgar as formas adequadas de reutilizar embalagens vazias. D. Desencorajar a reciclagem, processo em que se gasta muita água. Ou E. Incentivar a reciclagem, que é um processo que começa nos aterros. Então vamos pensar nessa pergunta. Qual é a função do texto sobre reciclagem? Professora, a gente sabe que a reciclagem é uma das melhores formas de lidar com o lixo, porque ele tanto ajuda no meio ambiente quanto ajuda a sociedade, né? Então, se a gente pensar um pouquinho na letra B, informar que a reciclagem não é a melhor forma de lidar com o lixo, eu já sei que essa não é a alternativa correta. Percebam o uso da palavrinha não. Letra C, divulgar as formas adequadas de reutilizar embalagens vazias. Professora, essa palavra reutilizar, ela é interessante, não é? Sim, só que entre reutilizar e reciclar são dois processos distintos, tá bom? Então não seria essa a opção. Letra D, desencorajar a reciclagem? Desencorajar? Não seria encorajar a reciclagem? Uma vez que a reciclagem, a gente tem que pensar que ela é uma das melhores formas de lidar com o lixo. Então não seria essa a opção. Observando a letra E, eu tenho incentivar a reciclagem, vírgula, até aí tudo bem. Que é um processo que começa nos aterros? Será que a reciclagem começa nos aterros? Não, né, professora? A reciclagem começa nas casas. Então, qual seria a alternativa correta? Letra A. Coloca certinho quem acertou. Continuando, nós temos o segundo exercício. Quais são as características do texto de divulgação científica que podemos encontrar no texto lido? Vamos analisar o texto. Quais seriam as características de um texto de divulgação científica? Lembrando que nós estudamos até agora o gênero textual, divulgação científica. Se a gente parar um pouquinho para pensar, será que alguma daquelas características do texto de divulgação científica a gente consegue analisar e encontrar nesse texto que nós fizemos a leitura? Sim, né? Podemos encontrar algumas características para comprovar que esse texto é um texto de divulgação científica. Então, o que vocês vão responder para mim? Coloquem assim na número 2. Houve muita pesquisa por trás dessa lista de materiais que podem ou não ser reciclados. Lembrando que o texto que nós fizemos a leitura, ele tinha a opção vidros, recicláveis e quais são os não recicláveis. Papel, metal, lembraram do texto? Então, nesse texto, ele fala para você o que pode ser reciclado e o que não pode ser reciclado, tá bom? Da matéria metal. Então, continuando o exercício de número 3, eu tenho a seguinte pergunta. O texto de divulgação científica tem grande importância social pela divulgação do conhecimento. No caso do texto sobre a reciclagem, essa importância está relacionada a quê? A importância desse texto, ela está relacionada a conscientizar as pessoas o quão importante é o processo da reciclagem, né? Qual o bem que ele vai deixar para o meio ambiente, para a sociedade. Então, a pessoa que fala, eu não gosto de separar os materiais na minha casa, eu acho que dá muito trabalho. Porém, esse texto, ele está conscientizando as pessoas. Isso pode ser um elemento reciclável, isso não. Então, as pessoas que forem ter acesso a esse texto, elas vão se sentir conscientizadas e a partir desse momento elas podem ter atitudes diferentes, tá bom? Na próxima atividade, eu tenho, em seu bairro, a coleta seletiva
você separa o lixo? Essa resposta é pessoal. Continuando, número 5, o texto instrui o leitor de forma que não haja possibilidade de elaborar desculpas para não contribuir com a reciclagem. O que uma pessoa deverá fazer se não houver coleta seletiva em sua cidade? Essa pessoa, ela precisa buscar essa informação. Existem algumas cooperativas de catadores, né, uma empresa terceirizada, onde ela vai ter os funcionários dela, e essa empresa é uma cooperativa, tá? E existem também alguns lugares onde a gente chama de centrais de recebimento de recicláveis. Vocês podem estar pesquisando aqui em José Bonifácio se existe alguma cooperativa, né? E aí podem estar respondendo. Próximo exercício. Então, na número 5, voltando, coloca assim para a tia Vivian, ó. Procurar saber onde estão as cooperativas de catadores ou centrais de recebimento de recicláveis. Tá bom? Na próxima pergunta, eu tenho o plural de muitas palavras é feito com a letra S, não é mesmo? Mas nem sempre é assim. A palavra reciclável, que termina com L, faz plural em IS, recicláveis. Você consegue dar outros exemplos de palavras assim? Essa também é uma resposta pessoal, eu vou citar alguns exemplos, tá? A palavra animal, animais. Curral, currais. Legal, legais. Portal, portais. Virtual, virtuais. Continuando, o exercício de número 7, eu tenho, segundo o texto, apenas 30% do lixo são recicláveis atualmente. Talvez com o tempo, com mais avanços científicos nessa área, mais objetos e materiais possam ser reciclados. O que você imagina que poderia ser feito em relação a isso? Essa também é uma resposta pessoal, vocês podem estar pesquisando, eu vou dar uma dica de resposta, tá? Talvez, no lugar da gente estar consumindo muitos alimentos processados, estar optando pelos alimentos que vêm da terra mesmo, é uma forma de estar utilizando, né, o meio ambiente de uma forma saudável, porque você está evitando de comprar um alimento processado, onde você vai ter que fazer depois o descarte da caixinha, da latinha, tá bom? Continuando. No exercício de número 8, o texto fala que a reciclagem é apenas uma das alternativas de lidar com o lixo. Você conhece outras? Também é uma resposta pessoal, tá? Vocês podem estar pesquisando e depois no nosso chat ao vivo a gente pode estar discutindo algumas ideias do que vocês responderam. E a número 9, agora você já está informado sobre a reciclagem, indique na imagem a seguir aquilo que você sabe sobre ser reciclado. Então, nós temos nessa imagem, na primeira mãozinha, aparece uma latinha, né, de atum. Depois eu tenho garrafas de vidro. Depois, papel, garrafas de plástico. Eu tenho garrafas de vidro novamente, lâmpadas, embalagens de plástico, embalagem de isopor. Então, na resposta da número 9, vocês terão que olhar essas imagens e estar escrevendo essa resposta, tá bom? Só para finalizar a nossa aula, eu pedi que vocês respondessem os exercícios de 1 ao número 9, tá bom? O exercício de número 10, eu pedi que era para vocês pesquisarem e deixar no caderno como é feita a reciclagem de plástico. Então, vocês deixam no caderno essa pesquisa e no momento certo que a gente for voltar às aulas, a tia Viva vai corrigir, tá bom?